point. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Do me wrong, do me right, do me right, baby. Achou que o podcast PL Brasil ia voltar só na semana que vem? Achou errado, otário, porque teve final da Europa League, teve Chelsea campeão, teve lei do ex, então por isso a PL Brasil vai vir aqui excepcionalmente nesta sexta-feira pra gente analisar como que foi essa partidaça entre Blues e Gunners. O Chelsea venceu por 4-1, o nosso convidado de hoje está muito feliz com o bicampeonato da Europa League, vamos apresentar ele daqui a pouquinho, mas o Breno está aqui de volta com a gente. Breno Mauro, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast, meu querido. Como é que você tá? Saudações, amigos ligados no podcast PL Brasil. Um abraço, Julião. Nosso convidado Sanches já é de casa. Seja bem-vindo mais uma vez. Deve estar sorridente pra caramba, muito feliz, né? Sorriso de ponta a ponta, orelha a orelha. Vamos falar sobre a final da Europa League. Uma final que surpreendeu pelo placar, mas se você olhar o jogo, a partida, acho que traduz sim. O Chelsea foi superior, mas o que fica é um Hazard tendo uma despedida de acordo com a sua carreira no Chelsea, gigante, e um Arsenal que precisa rever conceitos, precisa se reforçar para a próxima temporada. Tem muita coisa, tem muita lição que a gente vai comentar nesse podcast para o futuro. Lucas Sanches, o Brenão já deu o spoiler aí do nosso convidado de hoje, editor-chefe do Chelsea Brasil, tá sempre aqui com a gente nos podcasts. Eu tinha falado com ele assim, ó, se o Chelsea vencer, já se prepara aí, porque vai ter podcast, você já sabe que vai participar. E ele falou assim, não, pode deixar comigo, Julião, que vamos comemorar assim com certeza. E dito e feito, né, Sanches? Chelsea campeão, tá aqui com a gente. Vamos falar desse título, né? O segundo do Chelsea na história. Amigos queridos, Breno, Julião, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. E cara, felicidade, né? Temporada encerrada aí da melhor maneira possível. E olha, eu recomendo assim para todos os fãs do PL Brasil que estão escutando a gente agora, gente, tenham a sensação uma vez na vida de vocês de ver o Azpilicueta levantar um troféu. É incrível como você se sente, porque eu fiquei feliz de um jeito que eu não me aguentei. Coisa maravilhosa, e vamos falar tudo dessa final aí que foi sensacional dentro de campo. Importante a gente falar disso também. Vamos falar assim, vamos dividir esse programa, pessoal, em blocos, tá? Vamos falar primeiro um pouquinho do desempenho do Chelsea, né? Porque afinal, o grande campeão é o holofote do programa dessa semana. Depois a gente fala um pouquinho do Arsenal e terminamos a edição com um resumão desses dois times na temporada, que a gente percebeu nesse ano de 2018/19 e um pouquinho das pretensões do futuro. E claro, perguntinhas de vocês no Twitter, que sempre bombardeiam a gente lá com questões. E já vou avisando que tem uma perguntinha hoje pro Sanches, tá, ó, cabeluda. Quero ver ele falando sem clubismo, mas vamos deixar pro finalzinho, né, Sanches? Claro, tem que deixar a expectativa pro final, tô preparado. Então vamos falar do Chelsea, pessoal. O Chelsea que foi a campo com o Kepa, o goleiro espanhol, César Azpilicueta na lateral direita, Christensen e Davi Luiz compondo a zaga, porque o Rudiger estava machucado, e o grande Emerson Palmieri na lateral esquerda. N'Golo Kanté conseguiu jogar a partida, foi titular junto com Jorginho e Kovacic no meio de campo, e o trio ofensivo, Pedro Rodrigues, o cara que já tá cansado de levantar taças aí, adoidado na carreira, Olivier Giroud no comando do ataque, lei do ex funcionando, e claro, o craque, o cara desse time, Hazard, que infelizmente vai nos deixar, né, Sanches? Fala um pouquinho aí pro pessoal que não conseguiu assistir o jogo, como que o Chelsea se comportou nessa partida, um pouquinho dessa contextualização aí da grande final que terminou em final feliz pra você. Então, pessoal, um ponto, vou começar até fazendo um jabazinho
a gente estava fazendo a gravação do nosso Bluecast, para quem não conhece é o podcast lá do Chelsea Brasil, que vocês encontram nas mesmas plataformas que vocês encontram aqui o nosso querido podcast da PL Brasil. Eu comentava com o pessoal na prévia do jogo que a grande chave para o Chelsea ganhar essa partida era funcionar a defesa, porque a partir do momento que a defesa do Chelsea funcionasse, o ataque ia ter muito mais liberdade para funcionar. E se o ataque funcionasse sem essa sintonia com a defesa, a chance do Chelsea fazer gols e tomar gols na mesma proporção era muito grande. Logo no começo do jogo, não sei se vocês perceberam, mas eu tive essa percepção de que a minha teoria estava indo por terra. Eu achei que o Davi Luiz e o Christensen, eles começaram o jogo batendo cabeça em alguns momentos, e o Emerson Palmieri começou muito mal o jogo. Claro, o Azpilicueta sempre muito sólido, agora clubismos à parte, ele fez uma partida muito consistente, isso é muito importante para um jogador de defesa e líder como ele é, e nisso o primeiro tempo se arrastou. Eu achei que o primeiro tempo especialmente foi fraco, porque não tiveram grandes chances, grandes desenvolvimentos por parte dos dois times, até mesmo por essa falta de organização do Chelsea, que naturalmente, pela diferença de elenco e de bola que estava jogando, deveria ser quem ia propor as ações do jogo. Quando foi pro intervalo, aí a chave virou. Claro que logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Giroud já mandou a lei do ex dele para dentro, e aí a coisa começou a andar da forma que pelo menos eu tinha pensado que iria andar desde o princípio. A defesa, na minha opinião, se solidificou naquele momento, e a partir daí as coisas aconteceram com o ataque, que foi justamente o que eu falei agora há pouco. A defesa começou a garantir o seu jogo e deu mais tranquilidade, vamos falar dessa forma, para os homens de ataque poderem brincar, não falando de uma forma desrespeitosa para o Arsenal, mas de uma forma em que eu digo que os jogadores do Chelsea não precisariam se preocupar tanto em compensar falhas da defesa e só fazer o trabalho de ataque. Tanto que logo depois veio o gol do Pedro, pênalti sofrido pelo Hazard, e mais um gol do Hazard, e em meio a isso, o golaço que o Ayoub fez. Ou seja, o Chelsea que já teria, na minha opinião, alguma pressão a mais, porque chegou para essa final com um futebol mais vistoso do que o Arsenal, e também menos pressão, porque o Chelsea já estava garantido na Champions, o Arsenal tem essa questão de nunca ter ganho um título continental, o Chelsea já buscando aí o bi da Europa League, há 7 anos campeão da Champions League, já vem embalando. Foi assim que aconteceu. O Chelsea conseguiu dominar o jogo logo no comecinho do segundo tempo e as coisas funcionaram para o time do Maurício Sarri, e também fazer esse grande elogio. Que alegria ver Maurício Sarri levantando o primeiro troféu da carreira como treinador. É um mérito incrível e eu acho que a gente tem que valorizar muito isso também para a próxima temporada do Chelsea, que sempre uma incógnita quanto ao treinador. E agora, partindo pro lado vermelho, Sanches, vamos dar a voz aqui pro Brenão, ele que agora vai trocar de lado, vai falar um pouquinho do Arsenal, né? Acompanhou a final também. O Arsenal que foi com Peter Cech no gol, Nath Monreal, Koscielny e Sócrates fazendo essa linha de 3 zagueiros. Mais à frente, no meio de campo, o Maitland-Niles e o Kolasinac de alas, né? Jogando mais abertos pelos flancos. Xhaka e Torreira fazendo a volância, o meio de campo defensivo. Mesut Ozil armando, e no ataque a nossa dupla, né, que a gente conhece tanto, que estava arrasando demais na temporada, mas que passou em branco nessa grande final. Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette. Brenão, o que aconteceu com o Arsenal nesse jogo? Por que o Arsenal não jogou bola? Boa pergunta, Julião. Não entrou com uma intensidade que deveria ser a intensidade de um jogo de final. A explicação se vem... partir pelo princípio de que o Unai Emery, ele buscava fechar os espaços das transições do Chelsea. E para isso ele foi com esse esquema tradicional, 3-5-2, como você já elencou os 11 titulares, né? Mas o comportamento era um 3-4-1-2, né? Com a liberdade do Ozil para flutuar ali no meio campo e criar, e Lacazette e Aubameyang. E no início da partida, como o Sanches falou, a defesa do Chelsea ainda não tinha se acertado, a marcação não estava certa. Então o Maitland-Niles e o Kolasinac, ele abriram o campo, eles geraram uma amplitude. E essa amplitude, ela no ataque, buscando os corredores, ainda mais principalmente no corredor do Emerson Palmieri, foi uma forma do Arsenal ofensivamente produzir
criou algumas jogadas ali, teve uma jogada do Aubameyang finalizando, algumas outras jogadas, e no início o Arsenal estava conseguindo até ganhar no meio campo, o Xhaka e o Torreira fechando os espaços do Hazard e Pedro. Então o primeiro tempo ele foi estudado e o Arsenal tentando controlar o jogo, e assim o Chelsea também tentou criar algumas oportunidades, conseguiu, e o Cech fez 2 boas intervenções no primeiro tempo, fez 2 boas defesas, estava encaminhando para ser um jogo bem equilibrado, até que começou o segundo tempo. E quando começou o segundo tempo, o Arsenal não entrou com a intensidade que deveria entrar, né? E aí faz uma diferença em um jogo decisivo, até porque em 15 minutos o Chelsea acabou fazendo 3 gols. E quando você faz 3 gols, a resposta do time adversário, geralmente, em uma final de um jogo, é uma resposta que geralmente é difícil de você reverter. Então isso faz toda a diferença. O Arsenal fez um golaço com o Ayoub 4 minutos depois. A gente viu um jogo mais tendendo para o Chelsea, o Hazard sendo essa figura que fazia diferença no jogo, né? Se você olhar as escalações, a diferença que o Chelsea tem em relação ao Arsenal é um Hazard que consegue fazer a diferença, e o Ozil, no caso, é um jogador que está em decadência, não está conseguindo jogar. Acho que a explicação é muito disso. A gente viu um Arsenal apagado, o Monreal não fez uma boa partida, foi substituído por Guendouzi, o Torreira teve que ser sacrificado para a entrada do Ayoub, e o Ozil também saiu, não conseguiu jogar, e obviamente isso acaba interferindo. Lacazette e Aubameyang não aparecem, né, como deveria aparecer. Claro, esperava-se mais do Arsenal numa final de Europa League. Alguns apontavam até o Arsenal como favorito, mas até pelo retrospecto recente, nos últimos jogos da Premier League, ter deixado essa vaga escapada da Champions League me deixou um pouco cético. Mas se o meio-campo não dialogar com o ataque, não especular os lances para criação de jogadas, acaba que os dois ficam ali correndo e não criando. Precisando de um meio-campo encostando, mas o meio-campo não conseguiu render, e isso passa muito pelo Ozil. Acho que a explicação se deve de que o Arsenal teve um poder no meio-campo interessante, mas um Ozil apagado. Se o Ozil conseguisse jogar melhor, aparecer mais, chamar mais essa responsabilidade, eu acho que sim, o Arsenal poderia ter outra narrativa de jogo na partida. Sanches, um dos grandes personagens desse jogo, né? Vamos falar do Hazard um pouquinho mais pra frente, mas vamos falar primeiro do Giroud, o cara que simplesmente foi o artilheiro da Europa League com 11 gols, artilheiro isolado, comandou o ataque dos Blues durante a competição europeia inteira, deixou o Gonzalo Higuaín no banco na final e fez gol contra a sua ex-equipe. E o interessante foi que o papel tático dele nesse jogo, né? Porque muita gente critica o Giroud, pra mim, injustamente. A gente sabe que o Giroud não é, aquele atacante mesmo, com técnica, metedor de gol, sensacional, fantástico. Mas a maneira como ele conseguiu prender as bolas nesse jogo, lá no ataque, fazendo o pivô, segurando o zagueiro de costas, dando o passe para quem chegava de trás e, claro, né, sendo decisivo no primeiro gol, no gol que abriu a porteira do Chelsea, é digno de nota, né? E que alívio, né, Julião? O Giroud, que foi campeão do mundo sem fazer nenhum gol, titular da seleção francesa, jogou todos os jogos da Copa do Mundo na Rússia e foi campeão sem fazer gols. Mas a gente tem que ressaltar também, agora eu vou ter que fazer um pouco do advogado do diabo, que a campanha do Chelsea, ela foi de certa forma tranquila. O Giroud, ele fez os seus 11 gols na Europa League, claro, contra adversários mais fracos, mas claro, isso não anula o fato de ele ter sido o grande artilheiro da competição, que na primeira metade da temporada desbancou o Morata como titular na Europa League, agora desbancando o Higuaín. E eu acho que você falou um ponto muito importante, um centroavante. Quando eu falo isso, eu falo não o atacante, porque Hazard é atacante, Pedro e Willian são atacantes, mas o Giroud como atacante, ele desempenha essa função de pivô que é fundamental. Ele tem altura para tal, ele tem um corpo, um físico para exercer tal função também, e nessa final eu acho que ele foi um exemplo disso. Ele fez o jogo dele de uma forma simples, não quis inventar moda a hora nenhuma, e ele fez exatamente o que ele precisava fazer. Ele prendia os zagueiros, ele puxava a jogada para as beiradas quando precisava, ele segurava a bola e dava as opções para os dois pontas chegarem, no caso, o Hazard e o Pedro. E isso para o time do Chelsea, que é rápido, especialmente nos pontas, é fundamental. E claro, ele conseguiu aí se coroar, fazendo o gol contra esse time dele e dando assistência para o gol do Hazard
marcar também o último gol do Chelsea na partida. Então, só para amarrar o raciocínio, ele cumpriu a função dele como um membro do coletivo e ele conseguiu também cumprir a função individual do atacante, do centroavante, de ter feito os gols. Então essa partida final, ela foi um exemplo de um dos melhores tipos de partida que o Giroud pode fazer, quando ele consegue cumprir os dois tipos de função principal que um centroavante pode fazer na equipe. Então tá de parabéns o homem bonito Olivier Giroud. Ah, esse cara, o que ele tem de beleza, hein, Sanches? Nossa, ele é maravilhoso, senhora, é incrível, hein? Ele é incrível. Ele é lindo, ele beijando aquele troféu, velho, nossa senhora. E falando em personagens, que são vários dessa grande final, Brenão, Peter Cech foi outro, né, cara? Última partida da carreira contra o time que ele jogou a vida inteira praticamente. E só puxando uns dados aqui do goleirão tcheco, só para o pessoal ter uma dimensão do que foi Peter Cech, foram 850 jogos, 367 sem tomar gols, 124 pela República Tcheca, e aí as taças são inúmeras, né, pelo Chelsea. 4 Premier Leagues, 5 FA Cups, 4 Community Shields, 3 Copas da Liga, 1 Champions League e 1 Europa League. Foi uma partida, infelizmente, aquém para uma despedida ideal para ele, né, Brenão? Mas pelo menos ele catou pra caramba nesse jogo, né? Porque se não fosse ele, meu amigo, o Chelsea poderia ter feito mais uns 2 ou 3 gols fácil no Arsenal, né? Pois é, Julião, ironia do destino, né? É engraçado como a vida ela prega algumas situações e essa narrativa foi muito, muito legal, muito interessante. Infelizmente, no lado do Peter Cech, né, é negativa no sentido da derrota. Mas isso não apaga a carreira dele, carreira muito enorme. Ele no Chelsea, multicampeão, conseguiu uma Champions League, conseguiu títulos de Premier League, campanhas de notáveis, importantíssimo no número de clean sheets, um jogadoraço, um goleiraço, na verdade. Acho que essa derrota não apaga. E essa carreira no Arsenal, a final de carreira do Cech também foi uma carreira interessante. Claro que perdeu um pouco de ritmo de jogo, né? Porque acabou sendo reserva, jogava as Copas. Mas é interessante que nessa transição com o Leno, ele pode ser um mentor, né? Um cara importante para a carreira do Leno, para o segmento, né, na meta do Arsenal. E é um cara líder, né? Ele, por onde ele passou, ele sempre foi ativo, sempre foi muito, muito presente. Acredito que o Peter Cech agora vai dar aquela descansada. Seria legal ele continuar trabalhando no futebol, mas é uma carreira enorme, vai marcar muito essa geração vitoriosa do Chelsea, né? Muitos agora se aposentando, ele também entrando nesse hall da fama do Chelsea e da Premier League, né? É um multicampeão, então acredito que é uma carreira enorme. Peter Cech vai deixar saudade, né? E agora só via YouTube, né, para lembrar os lances, né? O que ele fez, que foi uma enormidade no futebol inglês e mundial. Recordista de clean sheets, dono do capacete inconfundível. Ô Sanches, você chegou a ver aquele vídeo dele correndo lágrimas depois da final? Eu vi e quase que me escorrem lágrimas junto. A gente fica, claro, muito sentido, mas acima de tudo é uma honra para a gente ter a oportunidade de assistir essa carreira do Peter Cech quase que completa. E eu, como torcedor do Chelsea já há bons anos, pude acompanhar o auge da carreira dele. Tudo que ele fez pelo Chelsea, claro, é de forma extremamente respeitosa e profissional, também tentando fazer pelo Arsenal. Eu acho que ele se despediu, claro, o placar não foi bom para ele, mas encerra de uma forma gloriosa, ajudando o time dele a chegar numa final, que é uma final, na minha opinião, o jogo mais importante da história do Arsenal desde a final da Champions de 2006, e ele estava lá. Isso é muito significativo, não só para a carreira do Cech, mas também para a história do Arsenal. E só fazendo um complemento à fala do Brenão, ele nas próximas semanas se apresenta no Chelsea novamente. Ele vai ser um dos homens do futebol do Chelsea. Não sei agora de cor qual cargo ele vai desempenhar, mas ele já está contratado como funcionário do Chelsea, assim como o grande goleiro Hilário. Não sei se todo mundo é familiarizado com o grande Hilário, que era um dos goleiros do Chelsea já há muito tempo, e assim como o Cudicini também, que era o titular antes do Cech ser contratado. O Cudicini faz parte da comissão técnica do Chelsea, Hilário faz parte da comissão técnica do Chelsea, e agora o grande goleiro Peter Cech vai fazer parte do futebol do Chelsea, mas fora das 4 linhas. Para mim agora é uma continuação perfeita da carreira dele, porém fora dos gramados.
E Sanches, você falou ex-jogadores e é inevitável falar agora do Hazard, né? Que, assim, possivelmente não, né? Ele deu uma entrevista no final da partida falando I think it's a goodbye, né? Eu acho que isso é um adeus porque tá praticamente fechado com o Real Madrid, fez muito provavelmente a sua última partida com a camisa dos Blues e deve seguir rumo à La Liga na próxima temporada, né? Mas pelo menos, cara, 2 golzinhos, um de pênalti, eu acho que eu nunca vi o Hazard errando pênalti na minha vida, e o outro naquela jogadaça do Giroud que a gente falou há pouco, né? Que fez esse papel tão legal na final de armar as jogadas, deu passe pro segundo gol do Hazard. Despedida merecidíssima para um craque que marcou era, que foi a referência técnica do clube durante esses últimos tempos, né? Durante esses últimos títulos de reconstrução do Chelsea pós-título da Champions League. É realmente um cara que vai fazer falta demais, né, Sanches? Claro, sem dúvida. O Hazard, ele sai pela porta da frente. Isso já é um começo de conversa fantástico. E eu acho muito legal também o Chelsea, que teve uma geração tão incrível com Cech, Terry, Drogba, o Lampard, teve também nomes como o Ballack, que eram jogadores muito cascudos, mas o único jogador da história recente do Chelsea que brigou muito sempre para ser o melhor jogador do mundo foi o Hazard. O Lampard foi o segundo melhor do mundo em 2005, mas depois disso nunca mais ele teve grandes destaques nas premiações individuais que via aí da UEFA, da FIFA. O Hazard não. Por outro lado, ele está sempre lá no topo, sempre comentado, e é inevitável essa cobiça dos clubes, não vou falar dos grandes clubes, porque o Chelsea, na minha opinião, já se tornou um grande clube em comparação com o Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, o próprio Manchester United, Liverpool, enfim. Ele já é um jogador de altíssimo nível, já joga um futebol de altíssimo nível, e claro, ele está no direito dele de buscar um novo desafio. Eu acredito que os torcedores do United, por exemplo, quando perderam o Cristiano Ronaldo em 2009, não devem ter perdido com essa sensação que, por exemplo, os torcedores do Tottenham devem sentir quando perderam Modric e Bale para o Real Madrid. Eu acho que tanto os torcedores do United como do Chelsea agora estão perdendo o seu grande jogador, mas estão satisfeitos com aquilo que foi feito por eles. O Hazard, ele já vem sendo cogitado no Real Madrid há algum tempo. O Chelsea fez um trabalho excepcional em segurar o Hazard aí por 3 temporadas de cobiça intensa do time espanhol, e agora é uma opção dele. Eu acho que não tem motivo para o torcedor criticar e que ele seja realmente muito feliz. Eu acho muito difícil que o torcedor queime camisa, que fique revoltado, que vá ir para os estádios. Momento, né? De forma alguma, exatamente. Ele foi extremamente profissional, da mesma forma que o Cech foi ao enfrentar o ex-clube. O Hazard, ele amou o Chelsea enquanto ele esteve lá. O primeiro título dele com a camisa do Chelsea foi a Europa League de 2013, em que ele não jogou a final, e agora o último título dele com a camisa do Chelsea é uma Europa League novamente, jogando toda a bola que ele sabe. Ele tá deixando o nosso clube com o futebol que a gente esperava dele. O futebol que, na minha humilde opinião, é o futebol de melhor do mundo. Eu defendo isso na brincadeira várias vezes, com meus amigos da faculdade, com o pessoal que eu encontro no Twitter especialmente, mas eu acredito que o Hazard tem tudo para ser o melhor do mundo. Ele poderia ser o melhor do mundo com a camisa do Chelsea, vai poder ser o melhor do mundo com a camisa do Real Madrid, e para mim já merecia ter ganhado esse prêmio. Espero que não demore muito, porque agora ele vai ter ainda mais oportunidade de brilhar, porque ele vai ser o reizinho do Real Madrid, da mesma forma que ele foi nesses 7 anos de Chelsea. Sanches e Julião, o Hazard seria aquela namoradinha que você tem, que ela acaba te largando, mas antes de te largar aos braços de outro namoradinho, ela deixa aquela despedida para você ficar encantado e com saudades, né? Ai, que bela comparação do nosso romântico Brenão hoje, hein, Sanches? Comentar gado demais. Que Gado isso? Depois demais. eu vou ter que ter uma conversa sobre os namoros de Brenão, pelo amor de Deus. 352 partidas, 205 vitórias, 75 empates, 72 derrotas, 110 gols marcados, 81 assistências. Hazard, muito obrigado. A Premier League agradece. Tivemos um grande jogador no nosso campeonato preferido e muita boa sorte na sua nova caminhada.
Falamos da final, falamos dos grandes personagens dessa final de Europa League, londrina, inédita na história do futebol. E agora vamos fechar esse programa com uma análise do que essa temporada foi para ambas as equipes, né? Brenão, o Arsenal mais uma vez, cara, fora da Champions League. A gente tava até vendo um vídeo do BR Football, né? Dos 4 times da Premier League que ficaram no quarteto lá entrando no elevador. Chelsea, Liverpool, City, Tottenham, e o Arsenal teve que subir de escadas com o United abraçadinho para a Europa League, mas bateu na trave de novo, né, cara? E um time que se reconstruiu com o Unai Emery nessa temporada, apresentou vários bons momentos, na minha opinião, naquela época de invencibilidade, né? Chegou a emplacar mais de 20 partidas sem perder. Estava muito bem na Premier League, fez uma ótima Europa League, mas na hora do vamos ver de novo, na hora do pô, temos que jogar, temos que decidir, bateu na trave mais uma vez e terá que disputar a competição europeia de segundo escalão mais uma vez, né, Breno? Como que você analisa essa temporada do Arsenal e quais são as expectativas para o time do Unai Emery para a próxima temporada 2019/20? Bom, eu costumo ver, não vejo assim como uma péssima temporada, uma temporada ruim, eu vejo como uma boa temporada. Gente, a primeira temporada pós-Wenger, né? Primeira temporada com o Unai Emery, é uma filosofia nova. Quando você rompe com uma coisa que há anos estava perpetuando, o trabalho do Wenger foi um trabalho de muitos anos, trabalho de décadas. Claro que você vai ter um baque. O United passou por esse processo, está passando por esse processo até agora e não conseguiu se reconstruir. Não é um processo fácil. Acredito que precisa ganhar corpo um trabalho, precisa dar um tempo, até dando esse tempo, para a gente ver o que esse trabalho pode chegar, aonde, que resultados pode se obter. É claro que não é fácil ver os rivais perder uma final como essa final da Europa League, ver o provável título do Tottenham. Se acontecer, o torcedor do Arsenal vai ter mais motivos para ficar chateado ainda. Mas eu não vejo com pessimismo, não. Eu vejo que o trabalho do Unai Emery é um trabalho interessante. Se você olhar, passou um período da temporada com invencibilidade, uma invencibilidade de 19, de 20 jogos. Né? É o início do zero, como ele falou no início da temporada. É o início do zero, é um novo começo. Ele tem conceitos interessantes de jogo. A gente vê o time do Arsenal com uma saída de bola sustentada, um meio-campo controlando o jogo, um meio-campo com pegada. Interessantíssimo o Torreira, a função do Torreira nesse time encaixou muito bem, né? A contratação do Aubameyang na última temporada, nessa temporada ele foi mais consistente. O Lacazette, um ótimo jogador. A gente precisa olhar o lado de figuras desgastadas que estão dentro do elenco e que precisam mudar de ares. E aí o Ozil entra muito bem, né? Ele entra como a peça principal. Acho que passa muito do Arsenal reforçar o elenco, fechar a casinha, ver o que está errado, que ele sabe muito bem que não dá para continuar com o Ozil, contratar. E mais uma coisa, essa final contra o Chelsea, uma figura importantíssima na temporada, não estava, e que vai estar de saída e vai para a Juventus, que é o Ramsey. O Ramsey tem uma identificação enorme com o Arsenal, ele poderia fazer uma função extremamente importante, ainda mais que ele poderia ser o cara que ia aparecer na criação. Deixaram o Ozil sozinho, o Ozil sonolento, dormindo dentro de campo, não vai acontecer nada. Você tem meio campo com o Torreira na marcação, o Xhaka, o Kolasinac aberto de um lado e o Maitland-Niles, e o Ozil encarregado para fazer essa função, né? E o Lacazette tendo que voltar. Então tá errado, entendeu? Não é o ideal. Claro que o Ozil é um grande jogador, mas não tá rendendo. Então é importante voltar para a Champions League, é importante. Não disputa desde 2016, 2017. Aquela temporada perdeu de 10-2 no agregado. O torcedor do Arsenal vai se lembrar, foi terrível. 2-5-1, o 5-1 em casa pro Bayern e o 5-1 fora. Então, assim, deixou uma péssima impressão. Depois jogou foi até as semifinais da Europa League e agora até a final da Europa League. Mas o torcedor do Arsenal está acostumado com títulos, está acostumado com vitórias. Esse passado recente está acontecendo nesses últimos anos, desde o The Invincible para cá, está sendo desgastante para o torcedor, é sofrível. Mas calma lá, né, Brenão? Tem muito caminho pela frente, né? Tem futuro e vale até se espelhar no que o Tottenham fez nos últimos anos. E Sanches, agora finalizando com você esse balanço de temporada do Sarri. Primeira temporada dele pelo Chelsea, primeiro título da carreira como treinador. Ele que já tem os seus 60 anos de idade, acho que 29 anos de carreira, não sei se não me engano, estava vendo um tweet do Léo Miranda.
E aquela frase clássica, né? Nada é tarde pra nada, né? Passou o tempo, ele conseguiu levantar a taça. E, cara, eu queria saber de você como que estão sendo as expectativas aí. Será que ele vai sair? Será que o Chelsea vai procurar outro técnico? Ele permanece? E como que você analisa esse primeiro ano de Maurício Sarri, o italiano sob o comando dos Azuis de Londres? Cara, eu acho que a melhor palavra para definir essa temporada, especialmente pro Maurício Sarri, é superação. O Chelsea vive há muitos anos dilemas incríveis com os treinadores, ninguém consegue parar quieto no comando do Chelsea, isso para um time do tamanho do Chelsea é meio absurdo, né? Não sei se vocês vão concordar comigo. E o Sarri, ele começou muito bem, ele teve na virada de ano algumas crises que foram até de certa forma sérias, a gente não pode esquecer daquela briga com o Kepa na final da Copa da Liga, que dificilmente vai ser explicada totalmente, mas ele encerra de uma forma muito digna essa primeira temporada dele no Chelsea. Mesmo assim, o Sarri vem sendo cogitado nas últimas semanas como um candidato a voltar para a Itália, inclusive para a Juventus. Eu acho que o Chelsea liberar o Sarri agora seria uma decisão muito errada, porque está se mostrando que ele está conseguindo aos poucos ganhar o elenco e imprimir o futebol italiano dele na Premier League. O Chelsea se deu muito bem recentemente com treinadores italianos, e nisso eu coloco o Di Matteo, campeão da Champions League, e o Ancelotti, campeão da Premier League em 2010. Eu acho que o Chelsea se falou há algum tempo atrás também que abriria a mão do Sarri para trazer o Frank Lampard. E da mesma forma, eu já comentei isso em outros locais, que é a mesma ideia de que o São Paulo teve quando trouxe o Rogério Ceni para treinar o time. Você está dando um espaço para o seu ídolo, mais porque ele é seu ídolo do que por ele estar pronto para assumir essa bronca. E eu acho que o Lampard, especificamente, não está pronto para assumir uma bronca do tamanho do Chelsea. Ele já fez um trabalho excepcional com o Derby County, quase chegando à Premier League, o que seria fantástico, seria indescritível, não só para a carreira dele, mas também para a história do Derby County, pelo futebol que eles estão jogando, mas não é o momento. Então, eu particularmente defendo a manutenção do Sarri no Chelsea pelo trabalho que ele conseguiu concluir. Ele passou pela crise e, o mais importante de tudo, ele conseguiu superar essa crise amarrando bem seu vestiário, algo que é muito difícil com os medalhões que o Chelsea tem sempre. É incrível como sempre vai ter medalhões muito fortes, muito pesados no vestiário do Chelsea, e eu acho que o Sarri conseguiu amarrar isso muito bem. Tendo isso em vista, eu defendo e muito que ele seja mantido no cargo, porque uma temporada só, gente, não dá para ser uma base de comparação. Do mesmo jeito que a gente não pode cortar a cabeça do Unai Emery por uma temporada fracassada, a gente também não pode cortar a temporada do Sarri pela cabeça só por crises que ele teve ao longo do percurso. Ele finalizou muito bem uma campanha com um time vice-campeão da Copa da Liga, terceiro lugar na Premier League, algo inesperado, primeiro colocado dos mortais, vamos falar dessa forma, e campeão da Europa League, que era a grande competição que ele estava disputando a nível internacional. Eu defendo a manutenção do Maurício Sarri e eu acho que ele merece, não só pelo carisma, mas pelo trabalho que ele desenvolveu, e ele precisa de mais tempo para fazer ainda mais pelo Chelsea, porque ele tem talento para isso. Rapaziada, agora é hora de vocês, nossos ouvintes, colocarem nos comentários o que vocês acharam das temporadas de Chelsea e de Arsenal. O que vocês acharam de Unai Emery pelos Gunners e o que vocês acharam também de Maurício Sarri pelos Blues, beleza? A gente gosta muito da participação de vocês e eu tô sempre lá no YouTube respondendo um por um. Tenho paciência demais porque vocês são meus queridos fãs, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes e companheiros que estão sempre aqui com a gente no podcast participando, e isso é muito legal essa interação. Vamos agora de perguntinhas do Twitter, galera. Eu vou separar duas perguntas aqui, uma pro Sanches e uma pro Brenão, pra gente dar uma fechada com chave de ouro nesse podcast especial de final de Europa League. Começando por você, Brenão. Tá preparado pra perguntinha? Como é que tá o coração aí? Como sempre, Julião. O coração tá tranquilo. Tô acostumado já. Você comandando as carrapetas, eu fico até respirando tranquilamente. Ai. Olha, não é combinado, hein? Eles não olham as perguntas, eu que escolho aqui na hora mesmo, abro o Twitter, tem sempre uma surpresinha e o pessoal não tá esperando não, tem que responder com o que vier na mente mesmo. Olha só, Brenão, o Marcos 6 perguntou o seguinte: ganhou o melhor nessa final de Europa League? O Chelsea realmente tinha mais time para vencer? E
por isso mereceu? O que você acha? Ganhou o melhor, sim, ganhou. Acho que, como eu já falei aqui no podcast, tem um diferencial que é o Hazard. Tem um elenco um pouquinho melhor, sim, tem umas peças que conseguem ser mais importantes. Mas se a gente analisar os dois elencos, né, do Big Six são os dois piores elencos, na minha opinião. Precisa de mais contratações, tanto Chelsea e Arsenal. Claro, para não sofrer essas oscilações que sofreram nessa temporada. Chelsea mostrou dentro de campo ser um time melhor, mas não seria nenhum absurdo, até longe disso, seria até normal o Arsenal conseguir construir o placar positivo. Acho que alguns torcedores do Chelsea viram até de forma receosa essa disputa de final. Até porque o time também não sofreu com os desfalques, assim como o Arsenal sofreu. Vale destacar o Bellerin e o Holding, que fez uma boa temporada e se lesionou, não voltou tão bem assim. Por causa das questões políticas. Não Exatamente, como a gente já ressaltou, era uma opção a mais no meio-campo, que o Arsenal precisava dessa opção durante a partida e precisou do Mkhitaryan, apesar de não ter aparecido tanto na temporada. Então acho que ganha quem tem um jogador capaz, né, de quebrar linhas, de conseguir abrir defesas, né? E a defesa do Arsenal foi, como diria Rômulo Mendonça, o convite ao prazer pro Hazard. Então isso fez toda a diferença e o time do Chelsea fez uma campanha mais sólida, tanto é que conquistou esse título da Europa League de maneira invicta, não perdeu, só passou um aperto ali contra o Frankfurt, que poderia ter sido eliminado na prorrogação, graças ao Davi Luiz e graças também ao Kepa nas decisões de pênalti que conseguiu passar. Mas olhando toda a campanha dos dois times e comparando também, acho que vale também ressaltar essa comparação, o Chelsea fez uma campanha mais sólida sim. E Sanches, olha a perguntinha aqui que eu tenho pra você, meu querido. O Souza perguntou isso aqui: Chelsea é o maior de Londres? E curiosamente, olha só quem respondeu embaixo: Chelsea Brasil. Precisa de podcast pra responder essa? Carinha com a linguinha pra fora. Você fica aí com a sua conta oficial respondendo ou você tem uma opinião divergente? Rapaz, que pergunta capciosa. Eu tenho certeza que foi meu querido Rafael França que estava na conta do Chelsea Brasil na hora de responder isso. Olha, eu vou ter que dividir a resposta em 2 pontos, porque eu até já comentei isso em outras ocasiões. A grandeza do time, ela pode ser dividida no momento atual e no passado recente e na história como um todo, digamos assim. Considerando a história como um todo, eu acho que o Arsenal é o maior de Londres, porque o Arsenal ele tem mais camisa ao longo dos anos e ao longo de épocas em que o Chelsea não tinha tanta camisa. E isso se vê pelos títulos de Premier League que o Arsenal tem, não só Premier League, mas o campeonato inglês antes da Premier League em 92, mas aí entra o meu contraponto. Na história recente, nenhum time fez na Inglaterra, e em Londres especificamente, o que o Chelsea fez. O único time de Londres até a gravação deste podcast que é dono de uma Champions League, agora é um time bicampeão da Europa League, um time que é campeão de Recopa, e o time que, poxa, bateu de frente, começou a bater de frente com United e Liverpool, que são os dois times mais tradicionais, na minha opinião, do país e que vinham dominando ali nos anos 90, de certa forma, o Liverpool um pouco menos, e nos anos 2000, quando até o Arsenal cresceu um pouco. Então, o que é o meu ponto? Desde que o Abramovich assumiu o comando do Chelsea, financeiramente, e até um pouco antes, no final dos anos 90, ninguém fez por Londres o que o Chelsea fez. Isso, para mim, é fato. Isso não é nem nenhuma opinião, porque é inigualável. O Arsenal, por exemplo, time dos Invencíveis em 2004 e a final da Champions. Ponto. O Tottenham, uma Copa da Liga em 2008. Acabou. O Chelsea tem diversas Premier Leagues, Chelsea tem Copa da Liga, Chelsea tem FA Cup, Chelsea tem Champions League, Chelsea tem Europa League. E contra fatos, cara, não há argumentos. Hoje eu coloco o Chelsea como o maior time de Londres. Na história, bate de frente com o Arsenal. Mas se o Arsenal continuar nessa fase ruim, ele vai ser ultrapassado também em títulos pelo Chelsea e a história vai se tornar favorável, porque o que a gente está vendo hoje, a construção nos últimos 16 anos de Abramovich no Chelsea, também é história. É isso então, muito boa análise do Lucas Sanches aqui, deixou o clubismo de lado, explicou muito bem as duas linhas de raciocínio. Eu acho que o futebol é assim, o futebol vive de história, o futebol vive de holofotes atuais também,
e é dever nosso, né, como comunicadores, conseguir distinguir essas duas coisas e usar essas duas análises pra gente responder esse tipo de pergunta. Parabéns pra você, cara. Muitíssimo obrigado. Espero ter respondido à altura do nosso querido, não telespec, mas do nosso querido fã Souza. Ah, com certeza vai ter torcedor aí também que vai reclamar dessa análise porque Claro. só considera história, outros só consideram o momento atual, mas vamos deixar esse pessoal se degladiar aí nos comentários, né? Sem dúvida. Pra quem Sanches. duvida, Ah, bate na minha medalha de campeão da Europa League aí e vamos discutir. ficou louco. Então correm lá pra encher o saco no Twitter, pessoal do Sanches. Cara, Só já vem, aproveitando aqui, muito obrigado por sua enésima participação aqui no podcast, já até perdi as contas. Muito obrigado pela confiança, por sempre gostar de estar aqui com a gente, nos momentos de glórias, nos momentos de choros, de lágrimas também. E parabéns pelo título, né, obviamente. Bicampeão da Europa League e os ventos parecem estar a favor do Chelsea na próxima temporada, né? Vamos ver o que o Sarri, se ele continuar, vai aprontar. Brigadão, cara. Tamo junto. Que os deuses do futebol te ouçam, meu amigo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Felizmente já perdemos a conta de participações e que eu gosto sempre de falar, vou falar mais uma vez, não sou só amigo de vocês, não só acompanho o trabalho da PL Brasil, eu sou um fã, um grande fã, um colega de profissão e um admirador dos melhores do trabalho que vocês desenvolvem. Nós estamos juntos sempre e estou sempre à disposição para a gente fazer esse grande crossover Chelsea Brasil, PL Brasil. Um abraço pro Julião, um abraço pro Brenão, para todo mundo que estiver escutando a gente. Vamos pro jabazinho do Chelsea Brasil, como sempre. Fala aí pro pessoal que tá escutando onde que eles podem encontrar o trabalho de vocês. Sempre, sempre, sempre. Pessoal, ó, Twitter, a gente tá lá no Chelsea Brasil, Facebook Chelsea Brasil, Instagram Chelsea Brasil e também com o YouTube. A gente começou agora nessa segunda metade da temporada com o Boletim Blue, que são pequenos vídeos que a gente grava ao longo da semana, ou falando sobre o pré e o pós-jogo das partidas do Chelsea, mas também trazendo algumas análises pontuais quando não tem partida. Material muito legal produzido por mim, pelo Thiago Santos e pelo Rafael França. Quem quiser, tiver interesse, é só procurar lá no YouTube pelo Boletim Blue. A gente está sempre publicando vídeos e ouvindo sugestões de vocês, os nossos fãs, porque sem vocês nós não somos nada. Show de bola, então siga aí as dicas do editor-chefe do Chelsea Brasil e acompanhe esse trabalho maravilhoso, muito bacana do pessoal. Brenão, muito obrigado também por mais uma participação sua, meu querido. Tamo junto e não sei se vamos voltar na semana que vem, né? O Capa muito provavelmente deve apresentar o próximo programa. O pessoal que tá ouvindo aí a gente, vamos tirar umas férias do podcast PL Brasil. Voltaremos só no finalzinho de julho, comecinho de agosto. Vamos ter essa off-season aí pra dar uma descansada, né? Afinal, estamos há mais de um ano aí no batente, sem descanso nenhum. Vamos dar uma remodelada no podcast, né, Brenão? Vamos pensar em outras alternativas, vamos pensar em novos quadros e chegar com um gás total para a próxima temporada. Até lá, meu querido, um abraço pro senhor. Um abraço, Julião. Exatamente, Julião. A gente vai, assim como os clubes, eles param durante o fim da temporada, respiram, analisam o que aconteceu, tiram o que foi melhor, o que foi bom, o que foi ruim, para poder chegar na próxima temporada aperfeiçoar. A gente vai tirar esse tempinho, sim, para nós planejarmos e até melhorarmos em relação ao conteúdo, pautas e tudo mais. Gostaria de deixar um abraço a você, Julião, sempre muito bem comandando este programa. Um abraço também ao Sanches, comemore, você merece. Grande torcedor do Chelsea, sempre está aqui com a gente, sempre vai ser muito bem-vindo. Gostaria de agradecer a todos que acompanham sempre o nosso podcast PL Brasil. A audiência de vocês faz toda a diferença. Continue com a gente no Twitter, no Facebook, no blog, sempre matérias muito legais. Também gostaria de deixar um abraço para o meu querido amigo Capa, parceirão. Tô com saudades. Faz um tempinho que eu não tô fazendo programa com Capa. E é isso, gente. Até a próxima. Voltaremos de férias. Vamos tirar um pouquinho do tempo para chinelar, mas voltaremos maiores, voltaremos gigantes e contando com a audiência de vocês. Tamo junto e um abraço. Valeu, pessoal. Não fiquem com saudades da gente. E olha só, vai ter um último programa especial
pra gente analisar a final da Champions. Liverpool e Tottenham vão se enfrentar no sábado às 16 horas no estádio Wanda Metropolitano. Então o Capa vai voltar apresentando com 2 convidados especialíssimos também essa grande final europeia para discutir quem que aí levou a taça, quem que levantou título de rei da Europa, se foram os Reds ou se foram os Spurs. Então, pessoal, muito obrigado mesmo de coração por essa temporada perto de vocês. Espero que vocês tenham gostado dos podcasts PL Brasil ao longo desses últimos tempos. Trouxemos convidados muito especiais, Vitor Sérgio, Bruno Formiga, Vitor Canedo, Leonardo Bertozzi. E a temporada que vem não vai ser diferente, viu? Vamos chamar mais convidados especiais, teremos Sanches de novo aqui com a gente, se Deus quiser, muitas e muitas vezes, e cada vez mais melhores para vocês, nossos queridos ouvintes. Um abraço, siga a gente nas nossas redes sociais e até julho/agosto. Vamos ver aí quando que a gente vai voltar. Valeu, um beijão para todos, falou, tchau, tchau.